Irmãos, vamos assentar. Nós estamos dando continuidade no estudo Formando Discípulos e nós entramos na parte agora que fala sobre a igreja visível. Eu quero pedir aos irmãos que abrem Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus 5, verso 13. Nós vamos ler do 13 até o 16. Nós vamos hoje estudar só esses 3 versículos aqui. Amém? Todos acharam? Diz assim: vós sois o sal da... Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para que nada mais preste, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, irmãos? Eu quero chamar a atenção aqui de algumas coisas desse texto que nós lemos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é sal da terra. A segunda coisa é luz do mundo. A terceira coisa é uma cidade edificada sobre o monte. E a quarta coisa é uma candeia colocada debaixo do alqueire. Então, Jesus, quando está falando isso, ele estava, em Mateus 5 fala, nós lemos Mateus 5, vai falar das bem-aventuranças. Então, Jesus está falando das bem-aventuranças. Ele vem do verso 1 de Mateus 5 até o verso 12, ele vai dizer para aquela multidão, para os seus discípulos, ele começa a dizer assim, quando ele fala da bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então, nós vemos aqui que Jesus está dirigindo essas palavras a uma multidão ouvindo, mas essas palavras é direcionada. Lembra aquela massa cinzenta? Tem como projetar? Tem aí, aquela foto da massa cinzenta ali? Ele está falando para uma grande multidão, mas quando ele fala da bem-aventurança, ele está focando os seus discípulos. E a multidão está ali junto, mas ele foca o diálogo com os discípulos. E quando ele está falando com os discípulos, no primeiro momento, ele está dizendo o seguinte: olha, até aqui, os bem-aventurados eram tidos como dignos. Jesus está falando que os bem-aventurados eram tidos como os dignos do reino dos céus. Mas para este mundo, os bem-aventurados eram inteiramente indignos. Então, assim, Jesus está dizendo o seguinte: os bem-aventurados, eles são para Deus ok, mas para o mundo, eles eram indignos, eles não eram necessários. Para o mundo, os bem-aventurados eram desnecessários. A partir do verso, os irmãos compreenderam essa parte? Quando Jesus fala para os bem-aventurados, ele está dizendo que para aquela postura dos que choram serão consolados.
para Jesus, ok, olha, aqueles que choram vão ser consolados. Mas para o mundo quer chorar? O mundo não quer chorar. Então é ao contrário, os valores são ao contrário aqui nas bem-aventuranças. Quando nós entramos aqui, a partir do verso 13, a gente vê, escureceu aqui, ó, apagou aqui. Tem gente que gostou já, hein? Aí, a partir de agora, Jesus ele começa a ensinar as coisas necessárias para ser um discípulo. Nós estamos falando de uma igreja que é visível. O que é ser visível? É ser visto. A igreja de Cristo, ela precisa ser vista? Sim ou não? Sim. Mas há momentos que a igreja de Cristo precisa ser invisível. Então nós vamos tratar hoje da igreja visível. Daqui a algumas semanas nós vamos tratar da igreja invisível. Só para os irmãos entenderem o que é igreja visível, o que é uma igreja invisível. Quando nós falamos de igreja visível, nós estamos falando da igreja que ela é visível para o mundo no sentido de testemunho, no sentido de ser o sal da terra, no sentido de ser a luz do mundo, no sentido de ser uma cidade edificada no monte. Isso é uma igreja visível. Agora, uma igreja invisível é quando a igreja faz o papel dela, mas não precisa fazer o marketing. Eu vou ajudar uma família aqui, aí eu pego aqui, estou ajudando a família tal aqui, porque a igreja está ajudando. Qual é o propósito disso? É aparecer ou ajudar? Então, quando fala da igreja visível, é no testemunho. Da invisível, o que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Amém? Então, nós vamos focar hoje na igreja visível. Então, ele fala o seguinte: o sal é o que preserva a terra. Ela existe exatamente por causa desses pobres, desses indignos e fracos que o mundo despreza. O que Jesus está ensinando aqui aos 12, porque a multidão não quer compromisso, ele está ensinando aos 12 aqui, é o seguinte: olha, sabe por quê que a terra resiste hoje? Porque existem os pobres, os necessitados, existem aqueles que Jesus ensinou, os bem-aventurados que choram. Então ele vem dizendo ali das bem-aventuranças, e ele diz que bem-aventurados puros de coração. Ele fala, a terra resiste hoje porque existe esse grupo de bem-aventurados que é o sal da terra, aquele que sofre pelo nome de Cristo. Então ele vem colocando para aqueles discípulos nesse sentido, dando continuidade à conversa, ele está falando isso. E ele está querendo dizer o seguinte: se o mundo rejeitar os discípulos, está rejeitando Cristo. E se rejeita Cristo, o mundo não tem. Acabou o mundo. E aí, irmãos, vamos ver o que Jesus está ensinando. Ele começa dizendo, no verso 13, vocês são o quê? Sal da terra. Jesus, ao chamar seus discípulos, em vez de designar a si mesmo sal da terra, Jesus poderia dizer assim: eu sou o sal da terra, não poderia dizer? Porque não é, o sal faz o que no alimento? Dá sabor, dá vida, algo. Se você comer um bife sem sal, tem graça? Bota um salzinho lá, maravilha. Então, presta bem atenção, o que Jesus está ensinando aqui, ele diz assim, vocês são, outra tradução fala, vós sois o sal da terra. Jesus não fala, apesar dele poder falar, ele fala, eu sou o sal da terra. Não, ele fala, vós sois o sal da terra. E quando ele fala, vós sois o sal da terra, ele está fazendo uma transferência de poder aos discípulos. Quando nós falamos que nós somos o sal da terra, ele está transferindo a ação, o poder dele para uma igreja visível. Vós sois o sal da terra. Então, esse sal da terra aqui, ele transfere aos discípulos e hoje à igreja, aos discípulos de Jesus, os discípulos daquela época e os discípulos de hoje. Vós sois o sal da terra. Ele está transferindo o
o poder e a autoridade, o poder de transformação que o sal tem, aquele que é discípulo de Cristo. Ou seja, uma igreja visível tem poder de transformar, através de Cristo. É uma transferência de poder aqui. De poder e de ação. A igreja ela é viva, Quando ele dá a transferência de poder, ao mesmo tempo, ele inclui a igreja uma tarefa ao mundo. Vós sois o sal da terra. Ele está colocando uma responsabilidade na igreja. E é interessante que ele próprio se mantém junto ao povo de Israel, mas os seus discípulos, ele confia a terra inteira, ou seja, Jesus ficou naquela região ali, mas aos discípulos ele fala, ide e pregai. O evangelho se propagou ao mundo inteiro. Jesus nasceu numa região, ele se limitou ali como homem, mas ele transfere o poder para que aqueles homens fossem visíveis a todo mundo. E a igreja, ela cresce. E aí, irmãos, o que Jesus está ensinando aqui é que o mundo só pode se resistir, permanecer como está, porque existe uma igreja visível, existe uma igreja que intercede, existe uma igreja que transforma, uma igreja que muda. E é interessante também que o verdadeiro poder do sal é de dar sabor e de que mais que o sal faz no alimento? Conserva. Então o sal tem a força de dar sabor e de conservar. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, não cabe o discípulo escolher, porque o texto poderia dizer assim, vós deveis ser o sal da terra. Como que está o texto? São. Então não é uma questão de escolha aqui. Quando você é chamado ao discipulado, isso é imputado a você. Você é sal da terra. Não é uma escolha, você deve ser sal da terra. O texto fala, vocês são o sal da terra. Uma tradução, vós sois o sal da terra. Tem alguma outra tradução diferente? Se tiver, pode ler. Então, só para os irmãos, não cabe ao discípulo aqui escolher se quer ou não ser, quer ou não quer ser sal da terra. Jesus, quando fala aquele grupo ali, ele disse, vocês são o sal da terra. Ele transferiu o poder, a ação de conservação, de dar vida. Não há aqui um apelo, Jesus também não fala aqui, vocês querem ser o sal da terra. Ele não pergunta, ele vai direto, vocês são. Então, quando nós falamos do chamado ao discipulado, uma vez chamado ao discipulado, você é o sal da terra. Não existe outra escolha. Os irmãos compreenderam isso? Sim ou não? Aquele que é chamado por Cristo, está no discipulado, por meio do chamado, já é sal da terra com toda a sua existência. Ou seja, você não é meio sal, você é sal. A característica aqui é sal da terra. Agora, o que diz a continuidade do versículo? Mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? E se o sal perder o sabor? Então, sim, há outra possibilidade, porém, o sal é perder o sabor, deixar de ser sal, perder seu poder. E sem dúvida, nesse caso, para nada serve a não ser lançado fora. Sua função é salgar. Quando ele deixa de exercer a função, torna-se inútil. Tudo pode ser salvo pelo sal. Só não há esperança para o sal que perdeu o sabor. Como que um sal vai dar sabor a alguma coisa se ele perdeu a essência de dar sabor? E aí, irmãos, o que é isso? É o juízo ameaçador que para sobre os seus discípulos.
A terra deve ser salva pela igreja e seus discípulos. Mas a igreja que deixa de ser sal, que ela se perde na caminhada, ela deixa de ser um discípulo, ela deixa de ser visível, ela troca o foco, ela tira o foco das bem-aventuranças, ela tira o foco do sofrimento de Cristo, ela tira o foco de eternidade e coloca o foco para essa terra, ela deixa de transformar, deixa de salvar. E aí, irmãos, é muito claro, ou eu sou o sal da terra, imposto pelo meu chamado, ou você não é, você nunca foi chamado, você nunca foi sal. E aí, não há outra possibilidade de salvação. E aí Jesus continua com os discípulos, naquele grupo próximo de Jesus, ele continua, vocês são o sal da terra. O verso 14, ele fala que eles são o quê? No versículo 14, vocês são a luz, da onde? Do mundo. O chamado de Jesus não confere à comunidade dos discípulos apenas o poder invisível do sal, que o poder do sal é invisível, mas também o poder de iluminar e ser brilho visível, luz. Então, olha que a igreja é visível no sabor, na conservação, e a igreja é visível de longe, ela é luz do mundo. E aí, mais uma vez, Jesus ele pergunta aqui, vocês querem ser luz do mundo? Sim ou não? É a pergunta que Jesus faz aqui? Vocês querem ser luz do mundo? Não é. Ele pergunta, vocês deveis ser a luz do mundo? Ele aconselha, deveis ser a luz do mundo? O que ele diz? Vocês são a luz do mundo. Ou seja, o chamado transformou os discípulos em luz. Pedro era pescador, agora ele é luz, agora ele é sal. O chamado transformou o discípulo em luz. Não há outra possibilidade. Eles são uma luz que é vista. Do contrário, ele não foi chamado de Deus. Do contrário, ele não tem um propósito. Ou seja, ele é luz. Jesus não deu a opção de escolha aqui. Vocês são luz do mundo. Os irmãos estão compreendendo? Alguma pergunta? Diga, senhor. Sim. Sim. Tem. Eu não vou... Veja só, a igreja, quando Jesus chama para ser igreja visível, ele é sal, ele é luz. Se uma pessoa frequenta a igreja, pode não ser sal e pode não ser luz, apenas frequenta a igreja. Entendeu? A igreja invisível, ela é aliada, parece uma oposição, mas a igreja visível é aquela que todo mundo vê. A invisível são as ações da igreja fiel, que não precisa ser mostrada, porque não é vaidade. Que mais para frente a gente vai falar da igreja invisível. Então, irmãos, Jesus quando fala assim, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, vamos voltar na luz aqui. Jesus não falou, vós tende a luz. Ele fala, vós sois a luz. O mesmo Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, agora ele vira para os seus discípulos e fala, vós sois luz do mundo. E aí que é o segredo, irmãos, aí que é interessante, que discípulo é igual ao mestre. Os irmãos estão compreendendo? Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Agora ele vira para os seus discípulos e fala assim, vós sois a luz do mundo. Ou seja, se o perfume de Cristo está em mim, se o testemunho de Cristo está na minha vida, se a luz do Espírito Santo está em mim, eu sou o quê? Eu sou luz, eu sou diferente. E sabe qual é o maior problema? Quando
O mundo não sabe que você é luz. Existe o mundo não saber que você é luz? Você nunca foi luz. Se apagar a luz aqui, vai ficar escuro. Quando acende a luz, acontece o quê? Apagou, ninguém vai ver nada, mas acendeu. Onde a luz chega, as trevas saem. Então você imagina, você está num lugar escuro. Distante você vê uma luz. Pode estar muito distante, mas você consegue ver a luz. Então, assim, um cristão tem que ser visto em qualquer circunstância como cristão, como discípulo. Então, quando Jesus fala assim, vós sois a luz, ele não disse, vós sois a luz na igreja. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Então, Jesus está dizendo assim, em qualquer lugar. É a vida, é o chamado. E assim, é interessante que mesmo que uma luz quisesse ficar escondida, ela conseguiria ficar escondida? Conseguiria esconder a luz? Vamos esconder a luz aqui de baixo aqui. Não consegue esconder a luz. E aí Jesus vem continuando e fala assim, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está dando exemplos aqui muito interessantes. Ele está falando do sal que dá sabor, que preserva o alimento. Depois ele fala, vós sois o sal. Vocês estão vendo o que vocês são? Depois ele fala, vocês são a luz do mundo. A luz todo mundo vê. Agora ele fala, vocês são uma cidade edificada, construída sobre um monte. Você consegue não enxergar uma cidade construída no alto de um monte? Não tem como tu não ver. Então ele está chamando a atenção aqui para isso. Então, irmãos, os discípulos são o que Deus preparou para que eles fossem. Jesus aqui não deu escolha para os discípulos, ele apenas falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Os discípulos são a igreja visível, seu discipulado é a ação visível pela qual se destacam no mundo, ou seja, o discipulado, o cristão, o discípulo de Jesus, ele tem que ser reconhecido como cristão, como luz, como sal, como aquele que conserva, como aquele que dá sabor, como aquele que é diferente. Se você não é sal, se você não é luz, você não é discípulo. É simples assim. Não tem... O discipulado é tão visível como a luz da noite, como um monte que se levanta na planície. A fuga para a invisibilidade é a negação do chamado. Igrejas de Jesus que queira ser invisível, mas não é a igreja do discipulado, ou seja, mais uma vez, é quando se foge do foco, do propósito, você sai do espiritual e entra no material. Irmãos, todos nós queremos ter uma vida boa aqui, mas essa vida boa aqui te garante salvação? Não garante. Então, o que Jesus está dizendo, nosso foco é o discipulado, nosso foco é ser igual a Cristo. E no outro versículo, ele vem dizendo assim, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Para que serviam as candeias naquela época? Os irmãos sabem para que serviam a candeia? A candeia era um instrumento pequeno que era usado para iluminar, para clarear. Então, qual é o propósito de você acender uma candeia? Eu acendi uma candeia aqui, boto uma vasilha por cima. Qual o propósito? Nenhum. E aí, Jesus está dando aqui uma outra possibilidade de ocultar a luz propositalmente, de ocultar a luz colocando uma vasilha por cima da candeia. É não aceitar o chamado. Quantos profetas no passado, quando foram chamados, relutaram com o chamado? Como é que foi Jeremias? Jeremias queria ser profeta?
Não, Senhor, eu não quero ser, não quero ser, não quero ser. E o que Deus falou para ele? Desde o ventre da tua mãe eu te chamei. Moisés não queria lá falar com o faraó, não queria liderar o povo, porque ele era o quê? Pesado de língua, ele era gago, ele tinha vergonha de falar, meu Deus. E aí, quando chegar diante do faraó, você fala, o eu sou me enviou. Ou seja, não teve, homens que não tiveram a opção de dizer não, mas a gente vê que o homem reluta no sentido do chamado. E aí, o que acontece? Quando a pessoa quer ocultar a sua luz, pode ser pelo medo, pode ser, vocês imaginam, Jonas, vamos falar de Jonas aqui. Jonas, Deus fala, Jonas, ele era sal da terra? Sim ou não? Sim. Ele era a luz do mundo? Sim. Deus falava com ele? Sim. Aí Deus falou o que para ele? Vai para onde? Nínive. O que ele fez? Uma luz querendo se esconder. E aí ele vai para onde? Para Tarso. Já falei aqui, Tarso naquela época era a cidade mais distante do mapa, como se fosse o fim do mundo. Ele falou, vou para o fim do mundo, lá ninguém vai me achar, ninguém vai me encontrar. Então, ele tem como propósito tentar esconder a luz. Mas o texto fala, ninguém acende uma candeia colocando debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão à sua casa. Veja que o papel da luz não é individual, o papel da luz é iluminar todos. E é interessante que no caso de Jonas, ele tentou tampar. O que aconteceu com ele? Tempestade, os homens se reuniram ali, ó, alguém está fugindo aqui, alguém fez coisa errada, ele, ó, sou eu, estou fugindo de Deus, me lança no mar aí que eu vou morrer. Mas aí eu pergunto, quando ele se lançou no mar, o que aconteceu? Um grande peixe, 3 dias no ventre do peixe, ele reconhece o seu pecado, a sua desobediência e vai para Nínive. Ou seja, a luz deixou de brilhar? Não. Mas na tentativa humana, ele quis tampar a luz. Então, pode ser um medo, a insegurança, pode ser tantas coisas que acontecem que a pessoa vai tentar apagar. Mas também pode ser muito perigoso uma suposta teologia, um suposto ensinamento que propõe, em lugar de visibilidade, se esconder. De modo que a igreja acabe assim se conformando com o mundo. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. É fácil ser cristão nesse mundo? Sim ou não? Não é fácil. Quem nunca foi aqui excluído por ser cristão? Quem nunca fizeram uma brincadeira e oraram, mas tu é crente. Os irmãos estão entendendo como que... E aí, eu quero ser cristão, mas eu não quero ser excluído do mundo. Eu quero ser cristão, mas eu quero viver igual o mundo vive. Eu quero ser cristão, mas eu não quero deixar os meus costumes desse mundo para trás. Eu quero continuar tendo isso. Ou seja, traz uma teologia aceitando tudo que o mundo aceita, tudo que o mundo permite. E aí ela perde essa visibilidade, ela perde a luz, por quê? Tampa. Porque quando fala, vós sois luz do mundo, o apóstolo Paulo foi perseguido? A igreja primitiva foi perseguida? Veja quanto sofrimento isso gerou. Estevão foi morto como? Apedrejado. Então veja que ser luz do mundo, Jesus fala lá nas bem-aventuranças, lá ele fala, olha o que ele fala na bem-aventurança, na bem-aventurança ele fala assim, ó, bem-aventurados serão vocês, ele fala no futuro, ó, serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus falou assim, vocês vão ser infelizes por serem perseguidos? Vocês vão... Não,
Ele falou, vocês serão bem-aventurados por isso. E agora aqui, quando ele fala, vocês serão felizes, mas vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, vocês são uma cidade construída no monte. Ele fala, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Então, o propósito da candeia é brilhar, não é se esconder. Que eu investi em você não foi à toa. Sim. Exatamente. Esse sentido também, ele é importante. Porque quando fala de uma teologia que desvia, porque se usa hoje, quer ser luz, mas seja luz só você sozinho, no sentido de ocultar. Mas quando Jesus chama, ele está dizendo o seguinte, ó, eu te chamei para ser luz, não é para tampar a tua luz. Então, ele está ensinando os discípulos aqui, ó, você tem um chamado, você foi separado, e Jesus não vai chamar ninguém para ser tampado. Sim. Certo. Exemplo disso, José no Egito, Daniel na Babilônia, Moisés, Paulo, Pedro. Eu acho muito interessante quando a gente fala disso, a gente começa a ver a palavra se encaixando, né? Pedro, um discípulo, um pescador brabo, ignorante, brigão. Imagina Pedro tendo que chegar diante de um rei para falar do amor de Jesus. Teria crédito? Vamos ser sinceros, teria crédito? E olhar assim, mas aí Deus prepara quem? Paulo, o homem que estudou, intelecto, um homem que foi preparado, já cresceu no meio desse pessoal. Então, quando chegava lá, estudou na escola de Gamaliel, manda ele entrar. Chegou um pescador aí, manda guardar. Cada um, o plano de Deus é perfeito. Deus não falhou em nada. E aí, irmãos, vem a parte final aqui, que Jesus vem dizendo aqui, ó. Assim, colocou cada um no local apropriado, e assim ilumina todos que estão à sua volta. O que é iluminar todos que estão à sua volta, na sua casa? E aí no verso seguinte ele vem dizendo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Olha a responsabilidade da igreja visível. Pastor, recebi uma bênção no meu trabalho. Fiz 10 anos lá e ninguém descobriu que eu sou crente. Ninguém me perturba. Ele é uma igreja visível? Não é. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Esse versículo aqui é interessante porque fala, você é luz e você tem que brilhar diante dos homens. Vai fazer boas obras, e essas boas obras não é para te honrar, mas é para glorificar quem? A Deus. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós queremos fazer para o homem, queremos fazer para agradar o homem, queremos fazer para agradar uma instituição, queremos fazer para agradar uma pessoa. Não adianta, porque Deus fala, se eu sou luz para os homens, a minha boa obra tem que ser para a honra e glória de Deus, e não é eu glorificar a Deus. As pessoas que verem as minhas boas obras, elas vão ver a luz, e elas vão glorificar a Deus. Então isso aqui é bem interessante, esse versículo. Então vamos lá.
O autor do livro, ele diz o seguinte: é perigoso defender a conformação das igrejas com o mundo justamente com base na cruz de Cristo. Porque aí as igrejas saem, repito, saem do espiritual e entram no material, achando que boas obras é materialismo, é foco nesse mundo, e não é. Aí, olha a pergunta que ele faz no livro aqui: acaso não está evidente que na cruz algo muito extraordinário tornou-se visível? Ele está dizendo, o sacrifício de Cristo foi para quê? Não foi algo extraordinário o sacrifício de Cristo? Evidência. E aí ele pergunta de novo aqui: será que a cruz não foi espantoso às vistas de todos, claramente visível em meio total escuridão? O alerta aqui. E ele diz: nessa luz é que devem ser vistas as boas obras dos discípulos. Não são os discípulos quem devem ser vistos, mas as boas obras de Jesus. Ou seja, a igreja visível, parece que eu vou falar aqui, parece loucura, a igreja visível, ela não tem que ser vista e reconhecida como uma boa igreja. A igreja visível, ela tem que ser vista e reconhecida porque Cristo habita no meio dela, porque Cristo é glorificado nela, porque Cristo é o centro da igreja, porque Cristo é o foco. Os irmãos estão entendendo? A igreja precisa ser cristocêntrica. Se a igreja não for cristocêntrica, ela foge da essência. As obras não são para Cristo, as obras são para que o nome da igreja reformada seja conhecido em Petrópolis. É para Cristo? Não é para Cristo. A gente vamos fazer aqui algo para a igreja reformada ser conhecida, então vamos fazer uma ação social aqui, igreja reformada presente, igreja reformada ali, e o nome de Cristo. Então o objetivo aqui é que as nossas obras sejam reconhecidas diante dos homens para a glorificação de Cristo. Não são, repito, não são os discípulos que devem ser vistos, mas as suas boas obras de Jesus. O que são boas obras que devem ser vistas? Quais são as boas obras que devem ser vistas? Vamos lá. Resumindo, nada mais que as obras que o próprio Jesus criou e ensinou. Aí você pega: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua, e ao teu, como? Você se ama? Sim ou não? Ou tem alguém aqui que está nervoso, dá cabeçada na parede, porque você se ama. Então, são ensinamentos que Jesus ensinou para que nós sejamos luz no mundo. E aí, quando na bem-aventurança ele fala de pobreza, estranheza, mansidão, paz, perseguição, rejeição, tudo que o mundo rejeita, é que Jesus fala, são bem-aventurados esses. Mas tudo isso só importa uma coisa: tomar sobre si a cruz de Cristo. Quando nós falamos nas aulas anteriores aqui, pegar a cruz, carregar a cruz, é o mesmo que quando você pega a cruz, carrega a cruz, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é uma cidade edificada nos montes. E aí Deus fala, aí Jesus fala, não, ele fecha o versículo assim, ó, ninguém acende uma candeia para escondê-la. Ele está explicando aos discípulos, vocês foram chamados não para ficar escondidos, vocês foram chamados para ser luz do mundo, iluminar quem está à sua volta. Brilhe diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai, que estás nos céus. Por causa da cruz e de uma igreja assim, somente Deus pode ser louvado, e não mais o ser humano. O ser humano não merece louvor, é Jesus Cristo que merece todo louvor, toda a honra, toda a glória. Ele que pagou um preço por nós.
Se as boas obras fossem virtudes do ser humano, quem seria glorificado não era Jesus. Imagine quando os discípulos curavam, eles iam dizer, foi Pedro que curou, foi Paulo que curou. E quando alguém falava, o que os discípulos falavam? Não, 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 não. Eles transferiam a glória. Então, exatamente o que Jesus está ensinando aqui é isso, que suas boas obras glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Então, se as boas obras fossem virtudes do ser humano, eram os discípulos que seriam louvados e não Deus, e não o Pai. Desse modo, porém, não há o que ser louvado nos discípulos. Veja só, não há o que ser louvado nos discípulos. Porque os discípulos também carregavam a sua cruz. E nem deve ser louvado a igreja visível, edificada sobre o monte, nem deve ser louvável você, luz do mundo, mas que as nossas ações, como sal da terra, como luz do mundo, como cidade edificada sobre os montes, sejam apenas para realizar boas obras para a honra do Pai. Isso é ser uma igreja visível. Sim. É isso aí. Ele também fala assim, ó, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Então veja que a transferência, ele diz o seguinte, ó, eu sou luz sim, mas a glória é para Jesus. A glória é para Deus, para o Pai. Por isso que ele fala, foi o Deus de Abraão que fez isso. Foi o Pai que fez isso. Exatamente. Os irmãos conseguiram compreender, porque nós estamos falando aqui apenas uma introdução da igreja visível. Nós teremos ainda, Mateus capítulo 5, fala da igreja visível, do primeiro versículo até o último versículo. Nós estudamos hoje até o versículo 16. Depois nós vamos falar da visibilidade de Jesus e a lei, nós vamos falar de homicídio, nós vamos falar do homem, nós vamos falar do adultério, aí nós vamos do divórcio, dos juramentos, da vingança, do amor aos inimigos. Isso tudo nós vamos tratar na igreja visível, porque a igreja visível ela tem que ser vista em todos os aspectos. Irmãos, a igreja visível não é só visível aqui. Eu pego a minha Bíblia e vou para a igreja. Agora não precisa nem Bíblia, eu vou com o celular porque ninguém quer saber de Bíblia mais. Mas a pessoa dentro da igreja aqui é uma coisa, fora da igreja é outra. Isso não é igreja visível, você é luz para iluminar, vós sois luz do mundo. Só é isso aí, é os discípulos. Era mais uma. E aí, irmãos, quando falam de igreja, qual igreja que é? É a igreja fiel. Não é uma igreja que levanta uma placa e diz, ó, só da igreja reformada. Não, não é. Vós sois o sal da terra, é quem é discípulo de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Quem é? É você que foi chamado para ser luz. E a responsabilidade aumenta aqui, sabe por quê? Porque nós temos que iluminar quem está à nossa volta.
É uma responsabilidade. Jesus está dando para os discípulos aqui uma responsabilidade. Ele não chamou ninguém para ficar assim. Qual foi o discípulo que Jesus chamou e ficou na geladeira lá sem ser usado? Ninguém. Quando pensaram, depois que Jesus foi crucificado e morreu, pensaram em voltar para as suas vidas. Deus foi lá no caminho de Emaús, Deus foi lá onde Pedro estava, Deus apareceu a um grupo, Jesus foi aparecendo, por quê? A luz, Jesus chamou a igreja visível para ser vista, e ser vista diante do mundo. Amém, irmãos? Fala, Brito. Exatamente, não é dela. A luz não é uma luz própria, senão a honra seria própria. É a luz do Pai. Nós aprendemos aqui, o discípulo é o quê? É ser igual ao mestre, é ser igual a Cristo. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, e ele fala assim, vós sois a luz do mundo, olha a transferência que ele dá aqui, ó. Jesus confiou a pregação de sua palavra aos discípulos. Sim, só ele. Ele gera a própria luz, né? Vamos estar de pé, irmãos? Oi. Sim, claro. Vai apagar. Por isso que... Ô Fábio, por isso que o autor do livro, quando ele explica isso, ele fala, cuidado com as teologias que dizem que você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Por quê? Isso é tampar. Chega uma hora que você não é mais espiritual, você é totalmente material. Você perde o foco, você deixou de ser luz. A luz se apagou. Para poder ser visto. Por isso que Jesus usa esse exemplo, porque no dia a dia deles ali, aquilo era comum, eles entendiam rápido. Pô, para que eu vou botar uma candeia debaixo de uma vasilha? Não tem lógica isso. Então eles captaram a mensagem muito rápido. Amém, irmãos? Vamos orar?